Convidamos a todos para fazermos a nossa prece inicial, fechando levemente os nossos olhos, com o pensamento sereno, buscando em nosso íntimo a figura do nosso querido Mestre, esse pastor de homens que abnegadamente, mesmo tendo a evolução mais do que suficiente para habitar as mais altas esferas do universo, em determinado momento, esse grande mestre deixa seus afazeres tão particulares e especiais para vir em nosso encontro, trazer-nos a doutrina cristã, a palavra do Criador, as diretrizes sob as quais todas as civilizações um dia hão de serem erguidas. Veio nos mostrar o reino divino ao qual todos nós um dia habitaremos, e também nos dizer o caminho necessário para tal feito. Obrigado, Mestre. Obrigado por tua luz que brilha cada dia mais em nosso caminho. Que hoje, nesse instante, nesta sala, nesta casa, ela venha brilhar ainda mais com os ensinamentos que juntos aprenderemos. Sê conosco. Que assim seja. Então deixo vocês com a nossa irmã Karina. Obrigado. Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Hoje a nossa palestra tem como tema confiança recíproca. Nós faremos uma análise do texto de Emmanuel com esse título, que está no livro Coragem. Então, Emmanuel é o que vai nos dar as dicas deste tema tão importante que é confiança recíproca. Mas todo termo que nós temos há uma definição. O termo confiança tem uma definição. O que significa confiança? A palavra confiança vem do latim confidere, que quer dizer acreditar plenamente, com firmeza. A parte final da palavra vem de fidere, que significa fé. O dicionário nos dá algumas definições também do termo confiança, que é a credibilidade ou o conceito positivo que se tem a respeito de alguém ou de algo. É um crédito, é segurança. Crença de que algo é de qualidade superior e não falhará. Sentimento de segurança em relação a si mesmo, uma firmeza. Crença ou fé que determinadas expectativas se tornarão realidade, esperança. Essa definição da palavra confiança. Emmanuel nos fala confiança recíproca. Recíproco é uma via de duas mãos. Então, quem tem confiança em alguém, a reciprocidade vai acontecer também. Então, se a gente confia em alguém, alguém vai confiar em nós. E isso nas mais diferentes atividades. Na nossa atividade profissional, toda atividade que a gente tem, que a gente executa, alguém nos confia uma tarefa. E se ele nos confia uma tarefa, porque ele acredita que nós vamos dar conta de executar essa tarefa. Mas Emmanuel vai além disso. Ele nos fala da confiança recíproca de Deus para conosco. E Deus é o nosso Pai de soberana justiça e bondade, que quer o nosso bem e que tudo
todos nós somos filhos de Deus, irmãos, né? E que Deus dá a todos nós as iguais condições para que todos nós sejamos exitosos no projeto de vida que temos. Isso é para todos nós, indistintamente, porque Deus não cria privilegiados. Então, todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. E lá na nossa consciência, nós temos as leis divinas ou leis naturais. E todos nós somos espíritos velhos, milenares. E isso é importante que nós entendamos para a gente entender por que Deus confia em nós. E nós devemos confiar em Deus. Porque todos nós temos uma tarefa a executar através do nosso projeto reencarnatório. Então, como somos espíritos já vindos de outras existências, temos acertos e erros nessa nossa jornada evolutiva, e se estamos aqui é porque Deus confia em nós para que nós sejamos plenos de êxito nas tarefas que estão sendo propostas a nós. Em primeiro lugar, Emmanuel nos fala: muitos companheiros na Terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa. Isso, o primeiro sinal de confiança de Deus para conosco é que nós vamos dar conta da tarefa que nós nos propusemos executar. E que todos nós reencarnamos com um projeto que é para dar certo. Só que quando a gente volta à Terra, a gente esquece, porque o esquecimento é uma bênção que Deus coloca na nossa vida. E aí, com o passar do tempo, a gente acha que não vai dar conta da tarefa que nos propusemos. E a gente começa a dar desculpa. Ah, mas eu não sou capaz. Ah, mas eu não tenho condição. Ah, mas como é que eu vou ajudar o próximo? Como é que eu vou fazer isso? A gente começa a procrastinar as nossas atividades. E o tempo vai passando. O tempo vai passando e o tempo passa para todos nós, indistintamente. Então, o primeiro sinal que temos é que se estamos aqui é porque Deus confia em nós. E nós, em retribuição, deveríamos confiar nele, no propósito que ele tem para conosco. Porque todos nós temos condições de dar conta deste propósito pelo qual estamos aqui. E o nosso propósito de todos nós, indistintamente, é autoeducação, em primeiro lugar, autoconhecimento e para que a gente supere as nossas tendências inferiores. E neste projeto educativo, nós ganhamos de presente um corpo físico, tal qual nós precisamos, ganhamos uma família e ganhamos um entorno ao nosso redor. E tudo isso é tão bem organizado e planejado porque Deus confia em nós. Confia que a gente vai dar conta de nós, vai cuidar de nós, vai cuidar do nosso corpo, através da alimentação, dos cuidados alimentares que a gente tem que ter. Porque, afinal de contas, o nosso corpo físico é a casa do nosso espírito. Então, a primeira tarefa que a gente tem que dar conta, que Deus confia em nós, é justamente ter esse corpo. E aí perpassa as questões de vícios, de toda ordem. Então, a gente tem que vencer, em primeiro lugar, a nós mesmos. As nossas más tendências, as nossas más inclinações. E Deus nos confia essa tarefa. E todos nós temos elementos suficientes, ferramentas necessárias para a gente dar conta de tudo. Mas é preciso que haja confiança em Deus também. E que a gente se alicerce na fé, na certeza de que jamais somos desamparados.
e que jamais estamos sós na caminhada. Nenhum de nós. Todos nós temos de alguma forma alguém que nos dá um suporte, que nos dá um apoio. Muitas vezes nós não acreditamos nesse nosso suporte, nesse nosso apoio, e aí nós nos afastamos de Deus. Porque o importante é que a gente acredite nas nossas potencialidades e que a gente acredite que Deus vai nos dar elementos para nos fazerem suportar os momentos de provação e que a gente jamais se sinta abandonado ou só nessa caminhada. Então, quando a gente não acredita, quando a gente acha que não tem condições, a gente está dando desculpa. Porque todos nós temos condições sim de darmos conta. Mas há que desenvolvermos dentro de nós a espiritualidade. Espiritualidade, a crença de que Deus é soberanamente justo e bom e que não dá a nenhum de nós um fardo para a gente carregar muito maior do que as nossas forças comportam. Então tudo está na medida exata de que nós precisamos, nem mais nem menos. Mas este olhar, ele tem que ser individual. Essa confiança, ela tem que partir de nós. Porque se nós não acreditarmos em nós, como que alguém vai acreditar em nós, no nosso projeto? Então a gente tem que tirar da nossa mente os nossos pensamentos de que a gente não é capaz, de que a gente não tem condição, porque temos sim. E condições de sobra de vencermos as nossas más tendências, as nossas más inclinações. E nós temos elementos que nos auxiliam. Nós temos o Evangelho. O Evangelho é a nossa bússola. Em todas as preleções a gente fala do Evangelho, fala de Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. E muitas vezes, quem nós procuramos de modelo? Quem nós nos espelhamos? A gente tem que repensar alguns valores, principalmente porque hoje nós vivemos uma sociedade do imediatismo, do prazer rápido, que as coisas aconteçam rapidamente. E a gente olha, muitas vezes, principalmente nas redes sociais, parece que todo mundo é muito feliz, que ninguém tem boleto para pagar, que ninguém tem dificuldade, que ninguém briga, porque a gente não coloca nas redes sociais as nossas dificuldades. Muitas vezes o indivíduo posta ele sorrindo quando ele está triste, amargurado, desesperançado, porque ele não acredita em si. Mas por quê? Porque vai dar like. Será que é isso mesmo? E aí a gente vai se afastando de quem? A gente vai se afastando de Deus, da espiritualidade, daquilo que realmente importa. Então nós temos que repensar alguns conceitos que a sociedade vem construindo. E porque isso gera uma incompletude, gera depressão. Porque a nossa verdadeira felicidade não está ali. Não está na beleza física, não está nos padrões que as pessoas estão construindo hoje. Porque não são padrões de conduta moral. São padrões simplesmente estéticos, de beleza. Quando nós deveríamos procurar o bem-estar, o dever cumprido, a consciência do dever retamente cumprido. E Deus confia em nós. Lá Emmanuel reforça isso, de que nós precisamos acreditar nas nossas capacidades e não achar que os outros são melhores que nós. Porque muitas vezes nós invejamos do outro o resultado e não o caminho que ele seguiu para chegar num determinado resultado. Então tem coisas que a gente tem que começar a fazer uma avaliação na nossa vida, se isso está nos trazendo felicidade, se isso está nos trazendo paz de espírito, se a condução das nossas vidas está nos fazendo felizes, completos.
E quando a resposta for não, a gente tem que mudar a chave, porque alguma coisa não está indo bem. Porque todos nós reencarnamos para sermos felizes, para cumprirmos as nossas tarefas. Todos. Mas basta que nós acreditemos em nós, como Deus acredita em nós. O segundo elemento de confiança que Deus deposita em nós é a nossa família. É a Emmanuel que nos fala. Se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria a formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. Olha a importância da nossa família. Deus confia em nós, a nossa família, para nós a nossa família, porque a gente vai dar conta. Ele espera que a gente dê conta. O primeiro elemento é a confiança de que nós vamos nos superarmos. Nós vamos aprender a nos querer bem, a nos amarmos. Olha o ensinamento de Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Emmanuel nos reforça isso. Primeiro a gente tem que amar nós, a nossa família. Então, se Deus nos confia uma família, é porque a gente vai dar conta. É difícil, muitas vezes, Temos o companheiro, a companheira, o filho, a filha, enfim, o familiar difícil. Temos sim. Porque é através da convivência que nós aparamos as arestas e que nós vamos aprender a amar, a nos respeitar. Senão ficaria tudo muito fácil. A vida não teria graça se não tivessem desafios. Então a nossa família é um desafio, sim. E Deus nos confia os nossos familiares porque vai saber que a gente vai dar conta. Então a gente também tem que acreditar que a gente vai dar conta. Mas basta que a gente queira dar conta, porque muitas vezes a gente não quer, desistir. Porque desistir não é a melhor opção para nada. Nunca foi. Vejamos a caminhada do Cristo. Desistiu em algum momento? Ele desistiu em algum momento? Ele desistiu de nós? Negativo. Nunca desistiu de nós. E nós vamos desistir de nós? Nós vamos desistir dos nossos familiares? Então Deus confia em nós, a nossa família. Então a gente tem que dar um retorno a Ele. Corresponder a essa confiança. Isso se chama reciprocidade. Também nos confia as questões de inteligência, o uso da inteligência. Como é que nós estamos usando a nossa inteligência? De que forma? Então Emmanuel nos coloca que se não te apreciasse o espírito de responsabilidade, olha a confiança que Deus dá para nós. Ele acredita, ele tem certeza que a gente tem responsabilidade para executar determinada tarefa. Não te permitiria desenvolver tarefas de inteligência, através das quais influencias grande número de pessoas. Então, muitos indivíduos têm inteligência e usam para o mal. Livre-arbítrio. Nós temos que escolher o caminho do bem ou do mal. Não ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro é mais feder do lado do mal do que do lado do bem. Jesus já nos disse que o teu dizer seja sim, sim ou não. Então, de que forma o indivíduo, o homem, usa da sua responsabilidade, com responsabilidade a sua inteligência? De que forma? Então, ele confia que nós faremos a melhor parte. Se eu não quiser, livre-arbítrio, mas a consequência vem. A consequência das nossas escolhas sempre vem. Quer um exemplo? A nossa reencarnação. A gente não precisa saber quem a gente foi no nosso passado. Basta que nós analisemos a nossa existência presente. Já teremos as respostas. Quem está ao nosso lado, como nós agimos, como nós somos, o que nós pensamos, o que nós precisamos melhorar, já é um indicativo. Já é um indicativo do nível
de evolução que nós estamos. Como nós agimos diante de toda essa diversidade que nós estamos vivendo hoje. É um chamamento que Deus tem para conosco. E confia que nós vamos escolher o melhor caminho. Ah, mas qual é o melhor caminho? O Evangelho. O melhor caminho é Jesus. Jesus que nos deu o melhor caminho. Ele é o nosso modelo e guia. Quem nos fala isso? Os espíritos superiores. Os espíritos superiores nos dizem que o nosso modelo e guia é Jesus. É difícil, a gente não tem ainda entendimento da elevação espiritual de Jesus. A gente não tem. A gente está muito distante, mas estamos numa caminhada. A gente consegue perceber o nível de Jesus nos perdoando na cruz? Será que a gente faria isso? Um homem que só fez o bem. Um homem que só fez o bem e que foi parar entre dois ladrões. Foi judiado e bem, bastante. Ah, mas eu não tenho nada aqui contra a gente. Não sabe, a gente não estava lá. Somos reencarnacionistas, a doutrina espírita nos fala da reencarnação. Quem nós escolhemos? Mas Jesus não desistiu de nós. Será que a gente tem uma noção do amor de Jesus? Nunca criticou quem quer que fosse, que seja. Nem a mulher adúltera, nem aqueles que iam pedir auxílio a ele. Entre os seus seguidores, entre os apóstolos, um traiu. Ele desistiu de Judas? Ele desistiu de Pedro? Não. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Deus confiou a tarefa a Pedro. Ele teve um momento de vacilo? Teve sim. Momento de medo, de fragilidade? Teve sim. Se ele não tivesse, ele não teria negado. Por que Pedro negou Jesus? Porque ele não retribuiu a confiança que havia sido lhe dada naquele momento. E ele vacilou por medo, porque ele ficou com medo de também ir ao holocausto. Depois se arrependeu. Judas, convivendo com Jesus, também traiu a confiança. O que ele escolheu? Dar a informação de quem era o mestre, tendo convivido com ele. Então ele traiu a confiança, mas Jesus desistiu de Judas? Não. Percebemos que eles não desistem de nós, que Deus não desiste de nós? E por que muitas vezes a gente desiste tão fácil? Porque caminhar pelas veredas do bem exige sacrifício, exige esforço, exige dedicação, exige uma cota de sacrifício da nossa parte. Mas Deus confia em nós de que a gente vai dar conta. Então a gente tem que perceber, mas em que terreno eu piso? Quais são as minhas escolhas? E retomar o caminho. Vejamos um grande exemplo, eu gosto muito de citar esse exemplo, que chama Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um dos maiores perseguidores dos cristãos primitivos. Quando Paulo de Tarso encontra Jesus na estrada de Damasco, ele troca a chave. Literalmente, ele troca porque ele percebe que por que eu estou perseguindo alguém que me quer bem, que não fez absolutamente nada? E a partir daquele momento ele se torna o grande divulgador do cristianismo para os gentios. E Jesus diz para ele: você é o meu vaso escolhido. Olha que lição mais bela. Por quê? Porque confiava nele, porque ele tinha os elementos para executar a tarefa. E no momento em que ele acorda, que ele desperta, ele resolve seguir o Cristo. E se hoje nós temos o cristianismo propagado,
foi isso se deve ao Paulo de Tarso, que soube aproveitar a confiança que lhe foi depositada. Mas ele estava equivocado, e no momento em que ele percebeu que estava equivocado, ele mudou totalmente a trajetória da vida dele. Então nós também não temos capacidade para isso? Temos sim. Emmanuel também nos fala: se não acreditasse na nobreza de sentimentos, na nossa nobreza de sentimentos, não te induziria a sublimar princípios e atitudes na realização de boas obras, com as quais aprendes a estender no mundo o reino de amor. Então, olha a confiança que Deus tem para conosco. Ele sabe que a gente dá conta, sim, do nosso eu, na execução das nossas tarefas, no desenvolvimento das virtudes. Emmanuel segue: se não reconhecesse o senso de escolha, olha o livre-arbítrio, não te levaria a examinar teorias do bem e do mal para que abraces livremente o próprio caminho. Então, se ele não confiasse em nós, ele não nos daria o livre-arbítrio para a gente poder escolher o caminho que nós vamos trilhar entre o bem e o mal. Se não te aceitasse o discernimento, não te facultaria a obtenção desse ou daquele título de competência, com o qual consegues aliviar, melhorar, instruir ou elevar a vida dos semelhantes. O lado profissional. O médico, o advogado, o engenheiro, o pedreiro, qualquer profissão que nós tenhamos. Deus confia em nós aquela tarefa, para que a gente possa aliviar, consolar, esclarecer e fazer aquela da melhor forma possível. Não só pelo recurso material, mas pelo dever de servir. E a gente nunca deve esquecer que nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas. De novo, falando da família, da nossa responsabilidade com a educação dos nossos filhos, a afeição que abençoas, o solo que cultivas, a moeda que dás. Olha a nossa responsabilidade. Não cai uma folha de árvore sem que o Pai o queira, ensinou-nos Jesus. Então Deus está no comando de tudo, de tudo. Se tudo que acontece é porque há permissão divina para que isso aconteça. E para que a gente aprenda a mudar o rumo da nossa vida também. E para nós concluirmos, toda a possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador. O crédito vem do Pai Supremo. A aplicação com as responsabilidades consequentes diz respeito a nós. E a tarefa é pessoal e intransferível. Não é o outro que vai fazer por nós. Somos nós que temos que dar conta. Sempre que te refira aos problemas da fé, não te fixes tão somente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. Então, Deus confia em nós porque temos a capacidade de vencermos esse projeto que estamos aqui. Todos nós. Basta que a gente confie, elevemos mais o pensamento, façamos mais preces, nos aproximemos mais da espiritualidade, desenvolvamos mais a espiritualidade dentro de nós. E a gente com certeza vai ser muito mais feliz e vai se tornar muito mais leve. E nesse momento nós vamos agradecer, fechando os nossos olhos, agradecendo a mensagem que a espiritualidade trouxe para nós nesta noite,
que nós possamos receber do alto a assistência que eles trazem a todos nós, que nós possamos nos preparar para o passe, para recebermos fluidos curadores, calmantes, refazedores, e que possamos retornar aos nossos lares, às nossas atividades em muita paz. E que assim seja.
Tanta gente. Acho que tem que desligar já.